Levítico 1. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado vacum e ovelhinho. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mácula. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas se lavarão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para holocausto, oferecerá macho sem mácula. E a degolará ao lado do altar para a banda do norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e a sua gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a fressura e as pernas se lavarão com água, e o sacerdote tudo isto oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe tirará a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue se espremerá na parede do altar. E o papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para a banda do oriente no lugar da cinza. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Levítico 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e sobre ela deitará azeite, e porá incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na sertã, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, oferta de manjares é. E se a tua oferta for oferta de manjares do assador, da flor de farinha se fará com azeite. Então trarás ao Senhor a oferta de manjares, que se fará destas coisas, e a apresentarão ao sacerdote, o qual a trará ao altar. E o sacerdote tomará da oferta o seu memorial, e o queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nas primícias as oferecereis ao Senhor, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas de manjares temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, em espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, o grão trilhado de espigas verdes, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso, oferta de manjares é. Assim o sacerdote queimará o seu memorial, da sua farinha trilhada, e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Levítico 3. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, seja macho ou fêmea, sem mácula a oferecerá perante o Senhor.
e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem mácula a oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, alimento é da oferta queimada ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, oferecê-la-á perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Alimento é da oferta queimada, de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Levítico 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, no que não se deve fazer, e proceder contra algum deles. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, trará ao Senhor, pelo seu pecado, que cometeu, um novilho sem mácula pelo pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. E o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins, atirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Porém o couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça, e as suas pernas, e a sua fressura, e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza se queimará. E se toda a congregação de Israel pecar por erro, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum de todos os mandamentos do Senhor, no que se não deve fazer, e forem culpados, e a culpa sobre que pecaram for conhecida, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. E o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante o Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e a queimará sobre o altar. E fará este novilho, como fez ao novilho da expiação, assim de fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e diz será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, a expiação da congregação.
Quando um príncipe pecar e por erro fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou que se não fizessem, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode sem mácula, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante o Senhor, expiação é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. E toda a sua gordura queimará sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo alguma das coisas que o Senhor ordenou que se não fizessem, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem mácula, pelo seu pecado que cometeu. E porá a sua mão sobre a cabeça da expiação, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar em cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se trouxer um cordeiro pela sua oferta pela expiação, fêmea sem mácula a trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da expiação, e a degolará por expiação no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, e o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado. Levíticos 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja que o viu ou o soube, se o não denunciar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não o saiba, então será imunda e culpada. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e se não souber, e depois o souber, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal, ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, e se não souber, e depois o souber, será culpado numa destas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E pela sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, ou uma cabrinha pelo pecado, e o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Porém, se a sua mão não alcançar o suficiente para um animal do rebanho, então trará ao Senhor pela sua expiação, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação é. E do outro fará holocausto conforme ao costume, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas, ou 2 pombinhos, então o que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela expiação. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá incenso, porquanto é expiação pelo pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia, o seu memorial, e o queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem mácula do rebanho, conforme a tua estimação em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, pela expiação. Assim restituirá o que pecou no santo, e ainda lhe acrescentará a sua 5ª parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado. E se alguma pessoa pecar, e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que se não deve fazer,
ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mácula do rebanho, conforme a tua estimação pela expiação, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu por ignorância, e ser-lhe-á perdoado. Erro é e certamente se fez culpada ao Senhor. Levítico 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que se lhe deixou na mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente do seu próximo, ou que achou o perdido, e o negar com falso juramento sobre alguma das coisas em que o homem peca fazendo-as, será, pois, que culpado sendo em uma destas, confessará aquilo em que pecou. Então restituirá a coisa roubada, ou o tomado com violência, ou o depósito que se lhe deu em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda a isso acrescentará a sua quinta parte. Aquele a quem pertence o dará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mácula do rebanho, conforme a tua estimação, ao sacerdote pela sua expiação. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e ser-lhe-á perdoado, qualquer que seja das coisas em que fez culpa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, porém o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará sobre ele a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. E dela tomará um punhado da flor de farinha da oferta, e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é a sua memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Não se cozerá com fermento. A sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo o homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de um éfa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa sertã se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, a oferecerá. Estatuto perpétuo será esta ao Senhor, totalmente se queimará. Assim toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se o seu sangue for espargido sobre alguma veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á com água. Todo o homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém não se comerá nenhuma expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, no fogo se queimará. Levítico 7. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins, e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Todo o homem entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é.
Como a expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas, será do sacerdote que houver feito a expiação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que oferecer. Assim também toda a oferta de manjares que se cozer no forno e tudo o que se preparar na sertã e no assador será do sacerdote que a oferecer. Também toda a oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores oferecerá bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, e flor de farinha, bolos amassados com azeite. Com os bolos oferecerá pão levedado, como oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá um dela por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. E a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Porém, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá a carne. Porém, a pessoa que comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E quando alguma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra comereis. Porém pode-se usar da gordura do corpo morto, ou da gordura do dilacerado de feras, para toda a outra obra, mas de nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de gado, em qualquer das vossas habitações. Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer o seu sacrifício pacífico ao Senhor trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura com o peito trará, para que o peito se mova por oferta de movimento perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico, e a gordura terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito do movimento e a espádua da oferta alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse, no dia em que os ungiu, dentre os filhos de Israel, por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto de Sinai. Levítico 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, e o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água.
E pôs sobre ele a túnica, e cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs sobre ele o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que nele havia, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar, e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base para santificá-los. Depois deitou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E o degolou, e Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar, e o resto do sangue derramou à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre a fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Também partiu o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, e os pedaços, e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, oferta queimada foi ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E o degolou, e Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Também tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está sobre a fressura e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura e a espádua direita. E do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o ofereceu perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos, e o queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram os sacrifícios da consagração em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito, e com movimento o ofereceu perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Também tomou Moisés do azeite da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, como também sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Porém o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. E não saireis da porta da tenda da congregação por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Também à porta da tenda da congregação ficareis dia e noite por 7 dias, e guardareis a ordenança do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Levítico 9. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou a Arão e a seus filhos, e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para holocausto, sem mácula, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano sem mácula para holocausto.
também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que Moisés ordenara diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que faríeis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto. E faze expiação por ti e pelo povo, depois faze a oferta do povo, e faze expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então se chegou Arão ao altar, e degolou o bezerro da expiação que era para si. E os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue, e ele molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Porém a gordura e os rins, e o redenho do fígado de expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Mas a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar, e lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o ofereceu segundo o rito. Depois fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre a fressura e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Porém os peitos e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos para o povo, e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saíram, e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre os seus rostos. Levítico 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não desordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. E chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho nem bebida forte tu e teus filhos conosco não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será este entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor tem falado a eles pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares que sobejou das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Portanto a comereis no lugar santo, porque esta é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu, e teus filhos, e tuas filhas contigo. Porque por direito estatutos são dados a ti e a teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito do movimento trarão com as ofertas queimadas da gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor. O que por estatuto perpétuo será teu e de teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado.
E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: Por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é o que o Senhor deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que o seu sangue não se trouxe para dentro do santuário. Certamente a devíeis ter comido no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a expiação do pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor. E Moisés o ouviu e pareceu bem aos seus olhos. Levítico 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente ruminam, ou que somente têm unhas fendidas. O camelo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, imundo vos será. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, imundo vos será. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, imunda vos será. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, imundo vos será. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, imundos vos serão. Estes comereis de tudo o que há nas águas. Tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, isso comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, tudo o que se move nas águas, e tudo o que vive nas águas, abominação vos serão. E serão uma abominação para vós, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nas águas, será para vós abominação. E destas vos abominareis entre as aves, não se comerão, serão abominação, a águia e o quebrantosso, e o chofrango, e o milhafre, e o falcão segundo a sua espécie. Todo o corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, e a coruja, e a gaivota, e o gavião segundo a sua espécie, e o mocho, e o corvo marinho, e a coruja, e o cisne, e o pelicano, e o corvo do mar, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. E todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Porém este comereis de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, que tem pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes, a locusta segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, e o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. E todo o outro inseto que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. E por estes sereis imundos, qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. E qualquer que levar o seu cadáver lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Todo o animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas, e não rumina, imundo vos será. Qualquer que tocar nele será imundo. E todo o animal que anda sobre as suas plantas, entre todos os animais que andam a 4 pés, imundo vos será. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde, imundos vos serão. Estes também vos serão imundos entre os animais que se movem sobre a terra, a doninha e o rato, e a tartaruga segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o crocodilo, e a lagartixa, e o lagarto, e a toupeira. Estes vos serão imundos entre todos os animais que se movem, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, seja vestido, seja pele, seja saco, seja qualquer instrumento, com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde, então será limpo. Porém, todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come, sobre o qual cair água, será imundo, e toda a bebida que se bebe em qualquer vaso será imunda. E tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu cadáver será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados. Imundos são, portanto vos serão imundos. Porém a fonte ou cisterna, onde há depósito de água, será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente que se houver de semear, será limpa. Porém, quando se derramar água sobre a semente, e do seu cadáver cair alguma coisa sobre ela, será imunda para vós.
E quando morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. E quem levar o seu cadáver lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. E todo o réptil que se arrasta sobre a terra, abominação é, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre, e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todos os répteis que se arrastam sobre a terra, não comereis, porque abominação são. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto sede santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda a criatura que se move nas águas, e de toda a criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Levítico 12. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Porém, se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação, depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação pelo filho ou pela filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, à porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual os oferecerá perante o Senhor, e por ela fará expiação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Porém, se a sua mão não alcançar o suficiente para um cordeiro, então tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Levítico 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, o declarará por imundo. Porém, se a mancha lustrosa estiver branca na pele da sua carne, e não parecer mais profunda que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se a praga, no seu parecer, estiver parada, e a praga não se houver estendido na pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. Se a praga se houver escurecido, e a praga não se houver estendido na pele, então o sacerdote o declarará por limpo. É uma pústula, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois que se apresentou ao sacerdote para sua purificação, outra vez se apresentará ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e se a pústula se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo. É lepra. Quando houver praga de lepra no homem, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. Porém, se a lepra se estender muito na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tiver coberto toda a sua carne, declarará limpo o que tem a praga. Toda ela se tornou branca, limpo está. Mas no dia em que aparecer nele carne viva será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ou se a carne viva se tornar a mudar e se tornar branca, então virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e se a praga se houver tornado branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está. E quando a carne tiver na sua pele úlcera,
e ela se sarar, e no lugar da úlcera vier inchação branca, ou mancha lustrosa, branca avermelhada, então se mostrará o sacerdote. E o sacerdote examinará a praga. Se parecer mais profunda que a pele, e o seu pelo se houver tornado branco, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra que rebentou na úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e não houver nela pelo branco, e não estiver mais profunda que a pele, mas estiver mais escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois, se estender muito pela pele, o sacerdote o declarará por imundo. É praga. Porém, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação da úlcera é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca avermelhada ou branca, o sacerdote a examinará. Se o pelo na mancha lustrosa se houver tornado branco, e ela parecer mais profunda que a pele, lepra e que rebentou na queimadura, pelo que o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Porém o sacerdote, examinando-a, se não houver pelo branco na mancha lustrosa, e não estiver mais profunda que a pele, mas estiver mais escura, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se houver estendido muito pela pele, o sacerdote o declarará por imundo, é praga de lepra. Porém, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, e não se houver estendido pela pele, mas estiver mais escura, inchação da queimadura é. O sacerdote, pois o declarará por limpo, porque inflamação da queimadura é. E quando homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se parecer mais profunda que a pele, e houver nela pelo amarelo fino, o sacerdote o declarará por imundo. É lepra da cabeça ou da barba. E quando o sacerdote examinar a praga da tinha, e ela não parecer mais profunda que a pele, e não houver nela pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia. Se a tinha não se houver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais profunda que a pele, então se rapará. Mas a tinha não rapará, e o sacerdote encerrará o que tem a tinha por outros 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia. Se a tinha não se houver estendido pela pele, e ela não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido muito pela pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha se houver estendido pela pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Porém, se a tinha ao seu parecer parou, e pelo preto cresceu nela, a tinha sarou, limpo está, e o sacerdote o declarará por limpo. E quando homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas brancas, então o sacerdote olhará. Se na pele da sua carne houver manchas lustrosas de um branco escuro, é impigem que rebentou na pele, limpo está. E quando a cabeça de alguém se despilar, calvo é limpo está. E se a sua cabeça se despilar da banda do rosto, meio calvo é limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra que rebentou na calva ou na meia calva. O sacerdote, pois, o examinará. Se a inchação da praga na sua calva ou na sua meia calva estiver branca avermelhada, como parece a lepra na pele da carne, homem leproso é imundo está. O sacerdote o declarará por imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem estiver a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta. E cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. A roupa também, quando nela houver praga de lepra, seja em roupa de lã, seja em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido de linho ou de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles. E se a praga na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, ou em qualquer obra de peles, for verde clara ou vermelha, praga de lepra é, e se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará a coisa que tiver a praga por 7 dias. Depois examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é imunda está. Portanto se queimará a roupa, ou o fio urdido, ou o fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora, com fogo se queimará. Porém, se o sacerdote vir que a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que estava a praga,
e o encerrará outra vez por 7 dias. E o sacerdote, depois que a praga estiver lavada, a examinará. Se a praga não mudou o seu aspecto, ainda que a praga não se tenha estendido, imunda está. Com fogo a queimarás, lepra roedora esteja no fio urdido ou no tecido. Porém, se o sacerdote vir que a praga se tem escurecido, depois de lavada, então a rasgará da roupa, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, praga estendida, com fogo queimarás aquilo em que está a praga. E a roupa, ou o fio urdido, ou o tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que se apartar a praga, se lavará segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra da roupa de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou do tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa, ou para declará-la imunda. Levítico 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e madeira de cedro e carmesim e hisopo. Ordenará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e a madeira de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que tem de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, e será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas dos seus olhos. E todo o seu pelo rapará, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem mácula, e uma cordeira sem mácula de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que se houver de purificar, como também aquelas coisas, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, e o oferecerá pela culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Depois degolará o cordeiro no lugar em que se degola a expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porquanto a expiação da culpa, como a expiação do pecado, é do sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se tem de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e com o seu dedo espargirá do azeite 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite, que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se tem de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite, que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que se tem de purificar. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado, e fará expiação por aquele que se tem de purificar da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre, e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, e 1 log de azeite, e 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ao 8º dia os trará para a sua purificação ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Depois degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se tem de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda.
Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite, que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite, que está na sua mão, sobre a ponta da orelha direita daquele que se tem de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite, que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que se tem de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Também oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão, do que alcançar a sua mão, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que se tem de purificar, perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não puder alcançar o devido para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa, e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo o que há na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E examinará a praga. Se a praga na parede da casa tiver covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais profundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta da casa, e fará fechar a casa por 7 dias. Depois o sacerdote tornará ao 7º dia, e a examinará. Se a praga se houver estendido nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e se rebocará a casa. Porém, se a praga tornar e se estender na casa, depois de se arrancarem as pedras, e de se raspar a casa, e de se rebocar, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se houver estendido na casa, lepra roedora na casa, imunda está. Portanto, se demolirá a casa, as suas pedras, e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar naquela casa lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. E o que comer naquela casa lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Porém, se o sacerdote entrar e examinar, e eis que a praga se não tem estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa por limpa, porque a praga está sarada. Então tomará, para purificar a casa, 2 aves e madeira de cedro e carmesim e hisopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a madeira de cedro, e o hisopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue da ave, e com as águas vivas, e com a ave viva, e com a madeira de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. Porém soltará a ave viva para fora da cidade sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas, para ensinar em que dia será imundo e em que dia será limpo. Esta é a lei da lepra. Levítico 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda a coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que se assentar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele, será imundo até a tarde.
E aquele que a levar lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele a quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao 8º dia tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um deles para expiação do pecado, e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo, perante o Senhor. E quando da um homem sair a semente da cópula, toda a sua carne se banhará com água, e será imundo até a tarde. E toda a veste e toda a pele sobre que houver semente da cópula se lavará com água, e será imunda até a tarde. Também a mulher, com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Porém a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo na sua carne for sangue, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa, sobre o que ela se houver assentado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Até mesmo se tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre o que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. E toda a cama sobre a que se deitar será imunda. Também quando a mulher tiver o fluxo do seu sangue, muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue mais do que o tempo da sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será como nos dias da sua separação. Imunda será. Toda a cama sobre a que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda a coisa sobre a que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que tocar aquelas coisas será imundo, pelo que lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia, perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai a semente da cópula, e que pela mesma se contamina, como também da que padece o fluxo da sua separação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Levítico 16. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no santuário para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e sobre a sua carne terá as calças de linho, e cingir-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. Estas são as vestes sagradas, portanto banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor, e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário.
E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação, que é para ele. Depois tomará o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e 2 punhos cheios de incenso aromático moído, e o trará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que é pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que está com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer expiação no santuário, até que ele saia e tenha feito expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar em redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho, que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá, e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também a gordura da expiação queimará sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Porém o novilho da expiação e o bode da expiação, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, e queimarão no fogo as suas peles, a sua carne e o seu esterco. E aquele que os queimar lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, estatuto perpétuo é. E o sacerdote, a quem ungir e consagrar para administrar o sacerdócio em lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes sagradas. Assim fará expiação pelo santuário do santo, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Igualmente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 17. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado o sangue. Derramou o sangue, pelo que esse homem será extirpado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que sacrificam sobre a superfície do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações.
Dir-lhes-ás, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação, para o oferecer ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue eu porei à minha face, e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue, pelo que tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. E toda a pessoa que comer carne morta ou dilacerada, seja natural ou estrangeiro, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imunda até a tarde, depois será limpa. Mas se as não lavar nem banhar a sua carne, levará a sua iniquidade. Levítico 18. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Os meus juízos fareis, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. A nudez de teu pai e a nudez de tua mãe não descobrirás. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu pai não descobrirás, é a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, a filha de seu filho e a filha de sua filha não tomarás para descobrir a sua nudez, parentas são maldade é. E não tomarás uma mulher com sua irmã, para rival, descobrir a sua nudez, juntamente com a outra na sua vida. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. E com a mulher do teu próximo não te deitarás para contaminação com ela. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo a Moleque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Também com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Nem também te deitarás com animal algum para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, confusão é. Não vos contamineis com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço fora de diante de vós. E a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Guardai, pois, os meus estatutos e os meus juízos, e não façais nenhuma de todas estas abominações, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porque qualquer que fizer alguma destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o oferecereis. No dia em que o sacrificardes e no dia seguinte se comerá, e o que sobejar para o terceiro dia queimar-se-á no fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável não será aceita. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor, por isso tal alma será extirpada do seu povo. Quando também cegares a cega da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção de pessoas ao pobre, nem darás preferência ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, em vez disso repreenderás o teu próximo, e não sofrerás pecado por causa dele. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Os meus estatutos guardareis. Não permitirás que se ajuntem os teus animais de espécies diferentes. No teu campo não semearás sementes diferentes, nem sobre ti usarás roupa de dois estofos misturados. Quando também algum homem se deitar com uma mulher, sendo ela uma escrava desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado a liberdade, então serão açoitados. Não morrerão, pois ela não era livre. E ele trará ao Senhor, à porta da tenda da congregação, a sua expiação, um carneiro. E o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e este seu pecado que cometeu lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda a sorte de árvores para sustento, o seu fruto vos será como incircunciso, 3 anos vos será como incircunciso, dele não se comerá. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, uma oferta de louvor ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com o sangue, não usareis de agouros nem de adivinhações. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis os cantos da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem no vosso corpo fareis marca alguma. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e se encha de maldade. Os meus sábados guardareis e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os que têm espíritos familiares, nem para os adivinhos, não os busqueis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Levítico 20. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moleque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moleque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem que der da sua semente a Moleque, e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se com Moleque.
Quando alguém se virar para os que têm espíritos familiares e para os adivinhos, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando houver alguém que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá, amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Também se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão, fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles. Se um homem também se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E se um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Se um homem também se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal para se ajuntar com ele, matarás a mulher e o animal, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e ver a nudez dela, e ela ver a sua torpeza, portanto serão extirpados à vista dos filhos do seu povo, descobriu a nudez de sua irmã, levará a sua iniquidade. E se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, o seu pecado sobre si levarão, 100 filhos morrerão. Se um homem também tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andareis nos estatutos das nações que eu lanço fora de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto me aborreci delas. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuirdes terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Portanto, fazei diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e não contamineis as vossas almas por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. E quando um homem ou mulher for médium ou necromante, certamente morrerão, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Levítico 21. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: Pelo morto ninguém se contaminará entre o seu povo, exceto por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por ser príncipe entre o seu povo para se profanar. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem no seu corpo farão rasgaduras. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. E se a filha de algum sacerdote se profanar, prostituindo-se, a seu pai profana, pois a fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por seu pai nem por sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor, e ele tomará uma mulher na sua virgindade. Viúva, ou repudiada, ou profana, ou prostituta, estas não tomará, mas tomará uma virgem do seu povo por mulher. E não profanará a sua semente entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações em quem houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impigens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem deformidade, por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das coisas santíssimas e das sagradas, poderá ele bem comer. Porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto tem deformidade, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Levítico 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Arão e a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas até que esteja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de quem sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, mas banhará a sua carne em água. E posto o sol, então estará limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morreu por si, ou foi dilacerado, não comerá, para não contaminar-se com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado, e neles morram quando o profanarem. Eu sou o Senhor que o santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, ou o jornaleiro, não comerá das coisas sagradas. Porém, quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com o estranho, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E se alguém por engano comer a coisa sagrada, sobre ela acrescentará a sua quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Assim não profanarão as coisas sagradas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, nem os farão levar à iniquidade da culpa, comendo as suas coisas sagradas. Pois eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, seja pelos seus votos, seja pelas suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mácula, das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não será aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas voto ou oferta voluntária, sem mácula será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impigens, a estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas pelo voto não será aceito. O castrado ou esmagado, ou decepado ou cortado, não oferecereis ao Senhor, não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro não oferecereis o pão do vosso Deus, de nenhuma destas coisas, pois a sua corrupção está nelas, a defeito nelas, não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer um boi ou cordeiro ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também vaca ou ovelha, a ela e seu filho não degolareis no mesmo dia. E quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de louvores, o oferecereis da maneira que for aceito. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor.
Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 23. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que proclamareis serem santas convocações são estas. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia será sábado de descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamareis nos seus tempos determinados. No mês 1º, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No 1º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Porém 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E o molho moverá perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem mácula, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, a 4ª parte de 1 hin. E pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes comereis, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Depois contareis para vós, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta de movimento. 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimas de flor de farinha serão cozidos com fermento. Primícias são ao Senhor. E com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mácula de 1 ano, e um novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com as suas ofertas de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta de movimento perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o sacerdote. E no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não acabarás de cegar, e as espigas caídas da tua cega não colherás, para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial de júbilo, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Também falou o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma, que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma, que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, a mesma alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas, aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de solenidade é nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que proclamareis santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia.
além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que derdes ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia, pois, e também ao 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim anunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Levítico 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até pela manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa limpa perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja ao pão por memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque coisa santíssima é para eles das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. E saiu o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomete, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o puseram em guarda, para que se declarasse sobre ele conforme a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, e toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Qualquer que amaldiçoar a seu Deus levará a sua iniquidade. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá, toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Quem também ferir a algum homem, de modo que este morra, certamente será morto. Mas quem ferir a algum animal, o restituirá, vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim se lhe fará. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar algum animal, o restituirá, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como o natural, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que blasfemara para fora do arraial e o apedrejassem com pedras. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 25. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra, que eu vos hei de dar, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Porém o sábado da terra vos será para alimento a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será para comer. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra.
E santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50 vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu santo será para vós, a novidade da terra comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão. Conforme ao número dos anos depois do jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme ao número dos anos das novidades, ele te venderá. Conforme a multidão dos anos aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos abaixarás o seu preço, porque conforme ao número das novidades é que ele te vende. Nenhum de vós, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E fareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis, assim habitareis na terra seguramente. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguramente. E se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear, nem haveremos de fazer a nossa novidade, então eu vos ordenarei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha até ao ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o suficiente para o seu resgate, então contará os anos da sua venda, e o que sobejar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o suficiente para restituir-lhe, então o que for vendido ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, o seu direito de a resgatar será até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será o seu direito de resgate. Mas se cumprindo-se de um ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa, que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará o que a comprou nas suas gerações, no jubileu não sairá. Porém as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão estimadas como o campo da terra, para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Também, quanto às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E, havendo os levitas de resgatar, sairá no jubileu a venda da casa e da cidade da sua possessão, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer, e a sua mão estiver vacilante contigo, então o sustentarás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Não tomarás dele juros nem usura, porém terás temor do teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem receberás usura do alimento que lhe deres. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer contigo e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, e a possessão de seus pais voltará. Porque eles são meus servos, que eu tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quanto a teu escravo, ou a tua escrava, que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos peregrinos que peregrinam entre vós. Deles e das suas famílias, que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, também os comprareis e vos serão por possessão. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão, para sempre os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis cada um sobre o seu irmão com rigor. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riquezas, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo,
ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Ou seu tio ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riquezas e se resgatará. E contará com o seu comprador desde o ano em que se vendeu a ele até ao ano do jubileu. E o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, conforme a eles restituirá o dinheiro do seu resgate, do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então os contará com ele, conforme os seus anos restituirá o seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano estará com ele, ele não se assenhoreará dele com rigor diante dos teus olhos. E se não se resgatar por estes meios, sairá no ano do jubileu ele e seus filhos com ele. Porque a mim me são servos os filhos de Israel, eles são meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26. Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem coluna vos levantareis, nem pedra com figuras poreis na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a vossa debulha chegará até a vindima, e a vindima chegará até a semeadura. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e ninguém vos amedrontará, e fareis cessar os animais nocivos da terra, e na vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 1.000.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os grilhões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Porém, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, e invalidando a minha aliança, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e façam definhar a alma. E semeareis em vão a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. E os que vos aborrecem dominarão sobre vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda com isto não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. E quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. E a vossa força se consumirá em vão, e a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se ainda andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, ferir-vos-ei 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos reduzirão a um pequeno número, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não fordes corrigidos por mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e reunidos nos vossos arraiais, enviarei a peste no meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e de novo vos entregarão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu andarei contrariamente para convosco com furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos, e a minha alma se aborrecerá de vós.
E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, pelo que não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei pavor no seu coração nas terras dos seus inimigos. E o som de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E os que de vós ficarem definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles definharão. Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões com que transgrediram contra mim. Como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os trouxe à terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. E com tudo isto, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos, e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Levítico 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 siclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 siclos. E se for de 5 anos até a idade de 20, a tua avaliação de um homem será de 20 siclos, e da mulher 10 siclos. E se for de um mês até a idade de 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 siclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 siclos de prata. Porém, se for da idade de 60 anos para cima, pela pessoa do homem a tua avaliação será de 15 siclos, e pela mulher 10 siclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie. Conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará bom por mal, ou mal por bom, se de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e será sua. Se alguém também santificar ao Senhor alguma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado em 50 siclos de prata. Se do ano do jubileu santificar o seu campo, segundo a tua avaliação ficará. Mas se depois do jubileu santificar o seu campo, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos que restam até ao ano do jubileu, e da tua avaliação se abaterá. Porém, se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar,
então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e lhe ficará assegurado. E se não resgatar o campo, ou se houver vendido o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Mas o campo, saindo no jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e que não é do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até ao ano do jubileu. E no mesmo dia dará a tua avaliação, como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. Porém o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo do Senhor é. E se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua avaliação, e sobre ela acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, seja homem, seja animal, seja campo da sua possessão, se venderá nem se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor dos homens não se resgatará, certamente se matará. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem de maneira alguma o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai.